Boa noite, mais uma terça-feira nós aqui. Semana passada nós não podemos estar juntos. Quero convidar vocês aí, marcando o pessoal aí. Vamos entrando chamando o pessoal para participar junto conosco aí. Vou abrir o Facebook aqui. E vamos compartilhando. Compartilhar o vídeo. Que legal, eu estou no Facebook da Dilce. A Dilce me tirou do meu. Isso aí. Cláudio Duarte. Vamos compartilhando aí. Compartilhando, né? Compartilhar, chamar o pessoal para estar junto conosco. Vamos entrando e compartilhando a live. Daqui 2 minutinhos a gente começa. Boa noite para quem está chegando. Vamos conversar um pouco mais a respeito da palavra de Deus hoje. Vamos só mais um minutinho para a gente compartilhar aí e já começamos a... Compartilhe com os amigos. Compartilhando aí. Então vamos começar já. Mais um minuto e começamos. Marcar a mãe, hein? Ela... Vamos lá, vamos começar. Posso começar aqui? Pode começar. Vai, ok, já vamos. Então tá, vamos começar. Graças a Deus, mais uma vez podemos nos reunir e falar a respeito do Sermão do Monte. Nós estamos chegando no último versículo agora do capítulo 6. Então vamos ler ele e assim a gente vai começar a bater um papo a respeito dele. Diz para nós assim, Mateus 6, versículo 34. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu mal. Oremos. Querido Deus e amado Pai, queremos erguer a nossa oração mais uma vez à Tua presença, te agradecendo, Senhor, por todas as coisas que Tu tem feito em nosso viver. Muito obrigado por Tu ser esse Pai de amor bondoso. Muito obrigado, Senhor, por Tu ter nos incentivado a buscar mais da Tua Palavra, ter se mostrado, ter se revelado a nós, e assim, Senhor, nós podemos conhecer-Te. Continue abençoando-nos, dando-nos, Senhor, força para cada vez mais andar nos Teus caminhos e conhecer as Tuas veredas. Muito obrigado por tudo, eu Te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém. Como vocês sabem, desde que nós começamos a fazer esse estudo do Sermão do Monte, isso foi em abril do ano passado, tem mais de 1 ano e meio que nós estamos estudando, nós estamos acabando hoje o 2º capítulo.
Ainda nós temos o terceiro capítulo, que é o Mateus 7, que nós não vamos conseguir terminar esse ano. A nossa meta é terminar hoje esse ano, e aí a gente começa lá em fevereiro de novo. Tiramos uma época, tiramos esse dezembro, e que é sempre correria por causa de Natal, coisas que nós temos que fazer, e no mês de janeiro a gente dá uma folgada para a gente começar com tudo de novo em fevereiro. Como eu estava falando, esses estudos são baseados no estudo de Martyn Lloyd-Jones. Na realidade, essa é a última parte, esse último bloco de estudo. O Martyn Lloyd-Jones, ele faz um apanhado desde o versículo 25 até o versículo 34. Então ele tem um estudo do versículo 35, do versículo 25 até o versículo 34. Mas eu acho muito importante esses versículos, e eu cortei ele. Eu fiz vários estudos. Na realidade, só no Mateus 6,33 nós ficamos 6 horas estudando a respeito dele. Então assim, e aí hoje nós chegamos no 6,34. Só que para eu chegar no 6,34 eu preciso do 25 em diante, porque se a gente parar para ler o primeiro versículo, a primeira palavra dele diz assim, ó, portanto. Quando uma frase começa por portanto, ela quer dizer que ela está fechando algum assunto. Então ela está fechando o assunto do 25 até o 34. Então eu convido vocês a gente fazer essa leitura. Eu quero ler do 25 ao 34 para nós lembrarmos do que nós estamos falando. Diz assim para nós, versículo 25, eu vou botar na nova tradução da linguagem de hoje, NTLH, 25 em diante, diz para nós assim, ó, por isso eu digo a vocês, não se preocupe com a comida e nem com a bebida que vocês precisam para viver, nem com a roupa que vocês precisam para vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante que a comida? Será que o corpo não é mais importante que as roupas? Veja os passarinhos como voam no céu, eles não semeiam e nem colhem e nem guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês que está no céu dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? E nenhum de vocês pode encompridar a vida, por mais que se preocupe com isso. É porque vocês se preocupam. E por que vocês se preocupam com as roupas? Veja como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, elas não fazem roupa para si mesmas, mas eu afirmo a vocês que nem Salomão, sendo tão rico, usava roupa tão bonita como essas flores. E é Deus quem veste a erva do campo, que hoje dá a flor e amanhã desaparece, queimada no forno. Então, é claro que vestirá também vocês, que têm tão pouca fé. Portanto, não fiquem preocupados perguntando aonde é que nós vamos arranjar comida, aonde é que nós vamos arranjar bebida, aonde nós vamos arranjar roupas, pois os pagãos que estão sempre preocupados com essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponha em primeiro lugar o reino de Deus e aquilo que Ele quer, e Ele lhe dará todas essas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Cada dia basta as suas próprias dificuldades. Então nós estamos vendo que isso aqui, Cristo está falando para nós que na realidade nós não precisamos andar ansiosos demais pelas coisas de amanhã. Nós não temos que andar preocupados com as coisas que podem acontecer amanhã, semana que vem, ou ansioso demais pelos problemas que podem acontecer no futuro. E na realidade nós vemos que muitas dessas coisas, muitas das preocupações que acontecem na vida da gente nem chegam a confirmar. A gente às vezes está preocupado, amanhã vai acontecer tal coisa, isso e aquilo, ou pode acontecer tal coisa, e nós vivemos numa angústia, numa opressão tão grande que nós não conseguimos usufruir do dom maior que Deus nos deu, que é o presente, e deixamos de viver o hoje preocupado com as coisas que podem acontecer amanhã, sendo que a maioria dessas coisas nem vão acontecer. Então ele está dizendo para nós não andar preocupados. É isso que ele quer falar nessa palavra,
que nós não devemos andar preocupados com as coisas de amanhã. Aí ele fala, desde lá do 25, né, por isso que eu quis ler do 25, você se preocupa com o que é de comer, olha os pássaros do céu, eles não trabalham e não falta comida para ele, olhe as flores dos campos, elas não tecem, elas não fazem roupa delas, e no entanto, nem Salomão, que era tão rico, andou tão bem arrumado como são as flores. Então, nós nos preocupamos tanto com coisas que muitas vezes nem vão acontecer na vida da gente. Nós não temos a fé suficiente em Deus. Nessas seis horas que nós estudamos o versículo 33, nós vimos que no momento que nós colocamos Deus realmente em primeiro lugar na vida da gente, nós não temos por que nós nos preocupar com o dia de amanhã. Por quê? Porque nós confiamos no Deus ao qual nós temos crido. Nós sabemos que Ele pode todas as coisas, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Se nós não cremos que nosso Deus é poderoso, sério, qual a utilidade que tem de nós estar seguindo a Deus? Vai trabalhar, vai ganhar o pão de cada dia. Se tu quer te preocupar com o dia de amanhã, vai e faz tu. Agora, no momento que nós acreditamos em Deus, no momento que nós temos Deus como nosso Salvador, nós confiamos em Deus de tal forma que nós entregamos a nossa vida a Ele. Nós deixamos de nos preocupar com o amanhã, porque nós sabemos que o amanhã pertence a Deus. Nós sabemos que todas as coisas que vão acontecer vão ser de acordo com a vontade de Deus. Eu quero contar para vocês uma coisa que acontecia comigo. Eu sempre fui uma pessoa muito inquieta e tinha um problema que eu não conseguia dormir, eu tinha muita preocupação. O ladrão vai assaltar, vai chover e vai entrar água dentro de casa, vai não sei o que, vai não sei o que. Eu me preocupava com todas as coisas, mas principalmente com medo que alguém entrasse na casa e roubasse. E isso foi muitos anos, eu já era crente e isso continuava, até um dia que eu deitado na cama, veio um versículo na minha cabeça, que o versículo diz assim, eu não me lembro onde é que ele está escrito, tá? Mas eu sei, é em Salmos, se Deus não cuidar, em vão vigia o sentinela. Aí, quando eu vi esse versículo na minha cabeça, eu disse assim, cara, por que eu estou preocupado se algum ladrão vai entrar na minha casa, se vai acontecer alguma coisa errada na minha vida, o que adianta eu cuidar da minha casa, se Deus não cuidar, eu estou cuidando em vão, eu estou cuidando em vão. E isso foi de uma clareza tão grande, que desde aquele dia que esse versículo apareceu, eu deito na minha cama e durmo. Por quê? Eu confio em Deus, não importa, qualquer coisa que vai acontecer de acordo com a vontade de Deus. Então eu tenho que ficar despreocupado, porque eu tenho um Deus que cuida de mim. Vamos falar a respeito da pandemia. Eu vejo pessoas que deixaram de viver com medo da doença, com medo da pandemia. Eles estão tão preocupados em não pegar o vírus, que eles deixam de viver. Não é isso que a palavra de Deus diz para nós. A palavra de Deus diz para nós que nós temos que ser precavidos, nós temos que ser cuidadosos, nós temos que ser zelosos, nós temos que zelar pela nossa vida, nós temos que zelar pela nossa saúde, mas isso não pode ser uma prioridade na vida da gente. Ou seja, eu não posso deixar de viver a minha vida por causa que existe um vírus que pode me matar. Eu posso passar a minha vida inteira sem pegar esse vírus. Eu posso pegar esse vírus e não acontecer nada. Eu posso pegar esse vírus e vir a morrer. Qual a preocupação minha? Cara, eu não tenho que me preocupar, tem que estar nas mãos de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Se for para eu pegar esse vírus e morrer, graças a Deus por isso. Se for para eu pegar esse vírus e ser só uma gripezinha, graças a Deus. Se for para eu não pegar esse vírus, eu não vou pegar esse vírus, e graças a Deus. Tudo está na mão de Deus. Eu não posso viver ansioso por isso. É isso que a palavra está dizendo. Eu não posso deitar na cama de noite e passar a noite inteira acordado, não conseguindo dormir, com medo que um ladrão entre na minha casa. Mas eu tenho que deitar a minha cabeça tranquila e dormir. Lógico,
fechar a minha casa, chavear ela. Se eu tiver condição de pagar uma segurança privada, eu vou pagar uma segurança privada. Eu vou ter o máximo de zelo possível para não deixar que as coisas aconteçam por minha culpa, mas o resto tudo está na disposição de Deus. Isso que essa palavra quer dizer para nós. Nós não podemos andar ansiosos pelas coisas que podem acontecer. Eu sei que tudo o que acontece, Romanos 8:28, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Cristo e andam conforme os seus preceitos. Eu amo a Cristo? Sim. Eu ando conforme os preceitos dele, eu ando conforme a lei dele, eu honro os mandamentos dele? Sim. Então eu posso ficar tranquilo, porque tudo que acontecer vai ser de acordo com a vontade dele. Está nas mãos dele. Se for para um ladrão entrar na minha casa e roubar a minha casa, e Deus assim permitir, graças a Deus por isso, todas as coisas contribuem. Isso que nós como cristãos temos que ter esse tipo de pensamento. Ou seja, nossas vidas estão na mão de Deus. Todas as coisas estão na mão de Deus. Eu não posso andar ansioso por nada. Não sei se dá para... Eu acho fácil de entender. Eu acho bem fácil de entender isso, sabe? De não andar ansioso pelas coisas do amanhã. Porque no momento que nós confiamos em Deus, nós sabemos que tudo só vai acontecer as coisas que Ele quer que aconteça. Então é isso que a palavra de Deus, é isso que essa palavra quer dizer para nós. Nós temos que viver o dia de hoje. Nós temos que, se nós parar para voltar, existe um ditado que diz que nós devemos viver um dia de cada vez. E é exatamente isso que a palavra de Deus está dizendo para nós. Nós temos que viver o dia de hoje. Nós temos que confiar em Deus. Eu acho que não tem, Léo. Acho que não tem. Nós temos que confiar em Deus a ponto de saber que o que está acontecendo hoje é o melhor para mim e que amanhã vai acontecer as coisas melhor para mim também. Tudo está de acordo com a vontade de Deus. Nós temos que viver um dia de cada vez. Ou seja, eu falei a semana passada, aqui na semana retrasada, a respeito que a minha empresa ela tá enxugando os gastos e ela está botando muita gente para a rua. Já foi quase 2.000 pessoas para a rua já. Todos os dias vai gente colocada para fora, despedida na empresa. E eu vejo os meus colegas, a ansiedade que eles andam. Quando o telefone toca, eles falam no grupo lá, que a gente tem o grupo da empresa, né? Quando o telefone toca, eles já ficam atrapalhados, eles ficam apavorados quando o telefone deles toca. Então, muitas vezes nós começamos a viver dessa forma. Nós estamos tão preocupados com as coisas que podem acontecer, que a gente deixa de viver as coisas que estão acontecendo. Ou seja, nós temos que deixar as coisas de amanhã para que aconteça amanhã. Aí tu vai dizer para mim assim: então não preciso me preocupar com o dia de amanhã, que a Deus pertence todas as coisas, então eu posso fazer o que eu quero hoje, que amanhã a Deus pertence. Não é isso que a palavra de Deus diz para nós. Então o que eu tenho por exemplo, eu recebi o meu salário hoje, eu posso gastar todo o meu salário porque amanhã Deus vai prover. Não é isso que a palavra de Deus diz para nós. A palavra de Deus diz que nós temos que ser precavidos, nós temos que ser pessoas corretas. Em Provérbios 21:5 diz para nós assim, quem planeja com cuidado tem fartura, mas ao apressado acaba passando necessidade. Então, quando ele diz para nós que nós não devemos nos preocupar com o dia de amanhã, ele não está dizendo para nós que nós vivamos uma vida dissoluta, ou que nós vivemos uma vida como se não existisse o amanhã. De forma alguma. Nós temos que ser precavidos, nós temos que ter condição, por exemplo, chegar no fim do mês, nós não gastarmos todo o nosso salário. Quando eu era pequeno, eu ouvi o meu padrinho dizendo assim: o homem tu não vê pelo que ele ganha, mas tu vê pelo que sobra no final do mês.
e aquilo ficou marcado na minha cabeça. E desde então, todos os meses tem que sobrar um pouco do meu salário. Eu tenho que fazer o meu salário render. Vamos fazer uma suposição. Se tu ganha R$1.000 por mês, tu tem que ter uma previsão de sobrar R$100, sobrar R$50, lá sei eu quanto tu tem que ter essa previsão. Mas tu tem que fazer o teu salário sobrar no fim do mês. Por quê? Existem momentos na vida da gente em que a gente adoece, que a gente passa por problema, o carro estraga, a máquina de lavar queima, sempre existe algum percalço na vida da gente, e nós temos que ter economias guardadas para isso. Ah, mas tu está falando que nós temos que não nos preocupar com o dia de amanhã? Ele está falando a respeito de ansiedade, ele não está falando a respeito de ser precavido. Nós temos que ser precavidos, não podemos andar ansiosos, mas nós temos que guardar, nós temos que ter condição de qualquer coisa que aconteça amanhã ou depois da manhã, eu ter condição. Imagina que coisa horrível se a gente está passando por um problema nós usamos todo o dinheiro que nós recebemos e amanhã depois ficamos doentes. Já pensou? Ficamos doentes e não temos condição de fazer um exame. E para fazer esse exame no INSS, não é nem INSS mais, né? O SUS. O SUS marcou esse exame para daqui 6 meses, mas eu preciso fazer o exame agora. Eu preciso. Então, se eu tiver uma reserva, eu vou ter condição de ir lá e fazer esse exame. Não vou precisar pedir emprestado, não vou precisar ir a banco fazer empréstimo ou qualquer outra coisa. Por quê? Porque eu sou uma pessoa precavida. O crente, ele é uma pessoa precavida. Existem problemas, existe dificuldade, sim, eu estou dizendo. A gente adoece, nós gastamos, muitas vezes acontece por um motivo de doença ou por qualquer outra coisa, a gente gastar mais do que a gente tem, e a gente fica endividado, e a gente tem que pagar isso, sim. Nós temos que honrar as nossas dívidas, porque para nós honrar o nome de Deus, nós não podemos dever para ninguém. Crente não é cara que não paga o outro, ele é caloteiro. Crente não é caloteiro, não é, eu ia usar outra palavra que eles falam, velhaco. Crente não é velhaco. Se eu devo para alguém, eu pago essa pessoa. Eu não posso deturpar o nome de Deus, eu não posso tirar a honra de Deus, porque no momento que nós dizemos que nós somos cristãos e estamos devendo para alguém, a pessoa está dizendo assim: olha lá, o crente devendo. Nós estamos denigrindo, tirando a honra de Deus. Nós estamos tirando a magnitude de Deus, porque como é que pode alguém que diz que confia em Deus andar, não é devendo para as pessoas, porque eu acho que dever é uma coisa normal. A gente fazer um empréstimo, a gente pedir alguma coisa emprestada para alguém, isso é normal. O problema é a gente fazer isso e não pagar as nossas contas. O crente não pode acontecer isso. Então, assim, a gente começa a guardar um pouquinho cada mês, e quando nós necessitamos, nós temos aonde tirar. Não precisamos pedir dinheiro emprestado e nada para ninguém. Por quê? Porque nós somos precavidos. A Bíblia nos diz que nós temos que ser prudentes, ou seja, eu preciso todos os meses guardar alguma coisa para eu conseguir ter no momento que eu preciso alguma coisa. Por exemplo, eu costumo dizer para as pessoas assim: quando a gente quer comprar um carro, vamos lá, eu estou falando isso para passeio, tá? Se a gente for comprar um carro, porque esse carro vai nos dar o de comer, não tem problema nenhum. Por exemplo, eu comprei a minha moto parcelada e eu paguei ela em 48 vezes, e ela mesmo se pagava, porque eu trabalhava e ela estava se pagando. Mas se a gente quer comprar um carro para a gente passear ou para qualquer outra coisa, eu gostaria que tu parasse e pensasse o seguinte: quando a gente compra um carro, vamos botar que eu vou comprar um carro de 10 mil reais. Esse carro de 10 mil reais, se eu parcelar ele vai virar 20 mil reais. Ou seja, eu vou comprar um bem que vale 10 mil reais e vou pagar 20 mil reais. Sendo que quando eu terminar de pagar esses 20 mil reais, o carro vai valer só 5, por causa que a depreciação
tirou o valor dele. Então, ou seja, eu estou comprando um bem de 5 mil reais e pagando 20 mil reais. Isso é prudência? Não, isso não é prudência. Então o que nós podemos fazer? Cara, se esse valor que tu faz, que tu vai pagar a prestação, vou pagar a prestação, aí todos os meses eu guardar esse valor, num certo período de tempo eu vou ter esse valor para comprar à vista. Esse carro que vale 10 mil reais, se eu chegar com dinheiro na mão, eu posso comprar ele até por 8 mil reais. Então isso é ser prudente, isso é ser inteligente. Tem alguma coisa? O Cleiton comentou que sobre o que tu falou do dia, né? Um dia de cada vez. Ele disse: creio que a resposta do dia de hoje vai dar condições para o amanhã. Se hoje eu semear preocupações para o dia de amanhã, irei colher muitas outras preocupações. Assim como se eu semear hoje confiança no Senhor, amanhã irei colher providência dele. É exatamente isso. No momento que eu largar os meus desejos, largar as minhas preocupações nas mãos de Deus, Ele vai fazer o que apraz para Ele. É isso que eu tenho que confiar em Deus, entende? Eu tenho que ser precavido, como eu estou falando aqui, fala para nós em Provérbios 21:5, tem que ser precavido? Sim, eu preciso ser precavido, eu preciso ser inteligente, mas eu tenho que confiar em Deus plenamente, ou seja, isso nós falamos na aula passada aqui. Se eu tenho Deus em primeiro lugar na minha vida, eu começo a fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus, e Deus começa a nos abençoar de uma forma tão grande que a gente nem consegue entender da onde está vindo tanta coisa. Mas por quê? Porque nós confiamos em Deus, e como o Cleiton falou, nós semeamos num jardim aonde vai dar crescimento. Entende? O problema é, no momento que eu não confio em Deus, eu não entrego a minha vida a Deus, ou seja, eu até entrego a minha vida a Deus, mas como a gente diz assim, eu entrego a minha vida, essa parte a Deus, essa parte a Deus, essa parte a Deus, mas isso eu não quero, isso eu tenho que cuidar. Essa é uma grande dificuldade que as pessoas têm, na parte financeira. A parte financeira, as pessoas têm uma dificuldade tão grande de confiar em Deus, eles não entregam nas mãos de Deus as coisas. Por quê? Cara, porque infelizmente nós vivemos uma época em que muitas igrejas elas se aproveitam da fé alheia e começaram a tirar as coisas das pessoas ao invés de ajudar as pessoas. Então as pessoas, hoje em dia, as pessoas não estão acreditando muito na igreja, porque elas pensam que a igreja assim, a igreja eles pegam dinheiro para usufruir, sabe? Então aí as pessoas começam a não querer ajudar, não querer abençoar. Então isso complica, e infelizmente quando a gente começa a não ter confiança nos nossos líderes, nós paramos de abençoar a igreja, paramos de abençoar a obra de Deus, e nós não abençoando a obra de Deus, infelizmente a nossa vida não é abençoada. Quando nós começamos a dar com alegria para as coisas de Deus, eu não estou falando da gente dar na igreja, tá? Eu estou falando da gente fazer a obra de Deus, confiar em Deus e colocar Deus em primeiro lugar na vida da gente. Deus nos abençoa de uma forma tremenda que nós não conseguimos nem acreditar da onde está vindo tanta coisa que Deus tem nos dado. E isso é notório para a pessoa que começa a ser grato a Deus de verdade, abençoando a obra de Deus com as finanças, ela tem uma resposta tão grande de Deus. Isso eu falei no domingo, eu acho eu não gosto de falar disso, sabe? Porque a gente começa a achar, as pessoas começam a falar que eu preciso dar para Deus me dar de volta. Não é isso, não é isso. Quando nós somos, ontem eu fui num depósito de gás levar um ofício para pedir para a pessoa, para ela nos ajudar no Natal Solidário, para ela doar uma carga de gás ou uma carga de água para a gente fazer. E ela disse assim, não, eu não posso ajudar porque eu já ajudo, eu faço uma festa aqui e aí eu tenho gasto, então eu não tenho como ajudar vocês, porque eu já faço. E eu disse para a pessoa assim, que Deus te abençoe. Eu acho que ela achou que eu estava tripudiando, alguma coisa assim. Eu disse para ela assim,
eu desejo que Deus te abençoe muito mais financeiramente, para que o ano que vem tu consiga doar muito mais para muito mais pessoas. E ela achou que eu estava, lá sei eu, mas eu acho que ela pensou que eu estava brigando com ela, ou querendo falar que ela estava fazendo coisas para receber em troca. Não é isso. Quando nós começamos a abençoar a obra de Deus, Deus nos abençoa de uma forma tão grande que nós não conseguimos nem entender. Aí vamos lá, a gente faz uma festa num ano para 100 pessoas. No outro ano Deus vai nos dar condição para abençoar 200 pessoas. No outro ano Ele vai nos dar condição para abençoar 400 pessoas. Então Deus, quando a gente faz a vontade de Deus e agrada a Deus pelo que nós estamos fazendo, Ele começa a nos abençoar mais ainda, para que assim nós possamos abençoar mais. Isso nós vemos em Timóteo, tá? Deus coloca pessoas ricas para abençoar a obra de Deus, porque quanto mais eles abençoam a obra de Deus, mais abençoados eles são. O Cleiton comentou de novo, ele botou: a nossa fé em momento algum rouba a nossa inteligência. A fé não nos torna imprudentes, jogando a nossa responsabilidade no colo de Deus. Exatamente. O problema é que às vezes as pessoas começam a colocar, as coisas estão dando errado na minha vida porque Deus não tem me abençoado. Se a gente parar para pensar, muitas vezes a nossa vida não tem sido abençoada, não porque Deus não esteja nos abençoando, mas nós não estamos sendo suficientemente fiéis a Deus para ser abençoados. Então, toda vez que tu for dizer assim, ó, Deus não está olhando por mim, olha para dentro de si para te ver. A falha sempre está do nosso lado. Deus não erra nunca, sempre está. Se nós não estamos sendo suficientemente abençoados, é porque nós não estamos fazendo para ser abençoados. Então Deus só abençoa quem faz. Não é isso. Muitas vezes eu já disse, a salvação é gratuita. Nós temos que entender que Deus nos dá a salvação, mas aí Ele diz para nós assim, ó, que nós vamos ter uma vida em abundância. Essa vida em abundância nós só vamos receber se nós vivermos. Ou tu acha que eu recebi a salvação, eu vou ficar na minha casa deitado, comprar uma rede, eu estou salvo e vou ser abençoado ali, e aí os anjos vão descer do céu e vão me dar comidinha na boca, eu não vou passar mais necessidade nenhuma. Não é isso. O cristão, a palavra de Deus nos diz em Provérbios que o cristão tem que ter com a formiga, ou seja, trabalhar. Paulo diz para nós assim, ó, aquele que não trabalha não coma. Nós temos que trabalhar, nós temos que lutar com todas as nossas forças para ganhar o pão de cada dia. Nós temos que trabalhar, e a palavra de Deus diz para nós que nós temos que trabalhar para comer e dar para o outro comer também. Nós temos que andar a segunda milha, ou seja, eu vou fazer por mim e vou ajudar a pessoa que está próxima de mim. É isso que a palavra fala. E quando Ele fala para mim não deixar que o dia de amanhã me sufoque, é exatamente isso, porque eu estou vivendo a minha vida tranquilamente, está entregue nas mãos do Senhor, e amanhã vai acontecer as coisas que Deus quer. Eu não tenho pelo que me preocupar com o dia de amanhã. Eu vou ser despedido da minha empresa, cara, eu sei que eu vou ser despedido. Quando? Cara, eu não faço nem ideia. Quando Deus quiser. Quando Deus quiser, Ele vai me colocar para a rua. E aí o que vai acontecer? Não sei, é dele, o negócio é dele. Ele vai arranjar uma forma de me sustentar, porque eu tenho servido a Ele. Quando nós colocamos as nossas mãos, as nossas vidas nas mãos de Deus, é Ele que toma conta. Então eu não tenho que me preocupar se eu vou ser colocado para a rua da empresa, porque se eu for colocado para a rua da empresa, Deus vai dar um outro jeito de me colocar em outro lugar, mas necessidade eu não vou passar. Nós vemos lá no 6:33, todas essas coisas, Deus vai nos dar essas coisas a qual nós necessitamos: comida, bebida e o que vestir. Então nós temos que estar sempre nas mãos dele. Bem, mas a palavra de Deus diz para nós, que nós lemos ali, que nós não devemos andar preocupados com o futuro,
ele fala do mal, né? Vamos voltar ali para ver como é que fala a palavra. Basta a cada dia o seu próprio mal. Tá, e o que é esse mal então, né? Quando ele fala ali, basta a cada dia o seu próprio mal. Ele está falando do que vai faltar comida, vai faltar... Qual é que é esse mal que ele está falando? Nós olhamos que, como eu falei, ela começa por portanto. Esse portanto é que ele vai voltar nos versículos anteriores. Por isso que eu quis ler do 25 em diante. Quando ele está falando do mal, ele está falando desse mal que hoje é o mal do século, a ansiedade. Nós não podemos andar ansiosos. Esse é o mal. Esse é o grande mal que está dentro de nós. Isso nós vivemos uma época que as pessoas andam depressivas. Elas têm uma necessidade de afirmação. Eu acho que é isso, a necessidade de afirmação. Tu olha no Facebook, tu olha no Instagram, as pessoas têm uma vida maravilhosa. As fotos tudo boa. Elas vivem uma vida diferente, a vida real e a vida social, a vida na mídia social. Isso é um pouco de ansiedade. Nós queremos mostrar para as pessoas que nós somos alguma coisa que na realidade nós não somos, e por isso as pessoas começam a andar depressivas. Sabe, tu começa a olhar para a vida das pessoas e diz assim, tu olha lá no Facebook, né? Nossa, olha só, o cara está toda semana na praia, ele está fazendo, ele vai para isso, ele vai para aquilo, ele vai para aquele outro, ele está sempre em restaurante, e nós começamos a viver, a nos entristecer. Pô, o cara, as pessoas, tu olha no Facebook ali, as pessoas são felizes, as pessoas são alegres, as pessoas vivem como a gente brincava uns anos atrás, como no comercial de margarina, que vem o pai e a mãe rindo, felizes, e os filhos todos sentados em volta da mesa, todo mundo alegre. E aí eu sento lá na minha casa, lá em primeiro lugar, nós não sentamos juntos no mesmo tempo, e quando sento na mesa ainda se pega no pau. Não tem nada a ver a família da margarina com a família. Tem alguma coisa disso? O Gabriel escreveu que está escrevendo um devocional em inglês sobre confiança, e tu está inspirando bastante. E a Thay Alves escreveu, verdade, tio, Deus proveu o necessário. Além disso, vivemos tão preocupados com amanhã. Quem é o Gabriel? O amigo do Léo. A Thay também, acho que é amigo do Léo. Vivemos tão preocupados com amanhã que esquecemos de viver as bênçãos de hoje. Nossa saúde, nossa família, nossos amigos. É exatamente isso. Nós vivemos tão preocupados com o dia de amanhã que, cara, às vezes a gente está preocupado em arranjar. Eu tenho só 2 amigos, sabe? E aí eu vivo triste porque eu tenho só 2 amigos, ao invés de eu viver feliz que eu tenho 2 amigos, entende? O problema é que nós vivemos, não é que nós não vivemos, nós nos entristecemos pelas coisas que nós não temos, ao invés de nós nos alegrar com as coisas que nós temos. Uns anos atrás, faleceu a irmã da minha irmã, a irmã da minha esposa. A irmã da minha irmã é minha irmã. Aí, faleceu a irmã da minha esposa, e a minha sogra entristeceu demais. Aí um dia eu disse para ela assim, como é que tu vai viver o resto da tua vida? Tu vai viver o resto da tua vida chorando por tu ter perdido a tua filha, ou tu vai viver o resto da tua vida agradecendo pelo tempo que tu teve com a tua filha? Então muitas vezes nós começamos a olhar as coisas pelos problemas, ao invés de olhar as coisas. É aquela história do copo, né? O copo está pela metade. Tu olha o copo pela metade e tu diz assim, nossa, ele está quase vazio. Ou tu olha o copo pela metade e diz, nossa, ele está quase cheio. O que muda é a perspectiva de como nós estamos olhando as coisas. Então vamos lá, eu tenho só um amigo. Cara, graças a Deus eu tenho um amigo. É a forma que nós olhamos para o futuro.
Amanhã pode ter, cara, amanhã a minha empresa pode me botar para a rua. Cara, hoje eu estou empregado, graças a Deus, eu tenho que agradecer a Deus por hoje eu estar empregado. Se amanhã eu for para a rua, cara, eu vou ter 6 meses de seguro-desemprego, onde eu posso procurar um emprego melhor. Eu tenho que me alegrar em todas as coisas, eu tenho que me alegrar. A palavra de Deus diz para nós que nós somos mais que vencedores em todas as coisas em Cristo. Nós temos que agradecer a Cristo por todas as coisas que têm acontecido na vida da gente. Nós temos que agradecer a Cristo, inclusive pelos problemas e as tribulações que nós passamos na vida da gente. Nós temos que parar de olhar para as coisas com um olhar de coitadismo, de dizer, meu Deus, eu brinco, né? Mas a maioria das pessoas nem conhece. Na minha época tinha o Wall-E, que era um desenho animado, que era uma hiena, que a hiena passava a vida inteira chorando. Ela dizia assim, ó dia, ó mês, ó ano, ó hora, tudo ela estava reclamando de todas as coisas. E hoje nós vemos as pessoas vivendo dessa forma, chorando pelas coisas que não têm, sabe? Uma pessoa com um prato de comida cheio sobre a mesa, mas chorando porque, mas eu não tenho um bife. Mas eu não tenho, eu queria comer um pedaço de galinha e não tenho, entende? Nós começamos a maldizer as coisas que nós temos. Nós começamos a chorar pelas coisas que às vezes, se nós tivermos, isso vai fazer mal para a gente. E é isso que nós temos que pensar. As coisas que eu tenho são as coisas melhores para mim. Deus só me dá aquilo que eu necessito. Por quê? Porque se eu tiver mais do que eu tenho, eu posso me perder. E é isso que nós temos que agradecer a Deus. Agradece a Deus pelo teu pai, agradece a Deus pela tua mãe, agradece a Deus pelos teus irmãos, pelos teus filhos. Mas eles são ruins, eles são isso, eles são aquilo. Cara, foi isso que Deus deu para ti, e é isso que é o melhor para ti. Por que está acontecendo o que está acontecendo na tua vida agora? Não sei, mas tem um propósito de Deus. Todas as coisas contribuem para o bem. Então agradeça a Deus por tudo que está acontecendo na tua vida. Está dando tudo errado na tua vida? Está dando tudo errado na minha vida. Mas graças a Deus, porque isso está me levando para um patamar maior. Isso está me levando para um caminho melhor. E é isso que eu tenho que acreditar. Quando ele está falando para os discípulos ali, que não se preocupe com o dia de amanhã, deixe o mal de amanhã para amanhã. Ele está dizendo para os discípulos dele que parem de perder tempo pensando nas coisas de amanhã. É isso que ele está falando. Pare de perder tempo com a ansiedade, pare de perder tempo com os problemas e viva a tua vida. Aproveita a tua vida do lado da pessoa que tu está. Aproveita a tua vida na tua casa, com os teus pais, com os teus tios. Lá sei eu não moro com meus pais, o meu pai isso, o meu pai aquilo, o meu pai aquilo. Agradece a Deus pelo que tu está passando, que tu vai ver as maravilhas que Deus vai fazer na tua vida. O problema todo é que nós, ao invés de agradecer a Deus pelas coisas boas que têm acontecido na vida da gente, nós estamos reclamando das coisas que estão acontecendo de ruim na vida da gente. Essa é a realidade. Todas as coisas que acontecem na vida da gente têm um lado bom. O problema é que nós não queremos olhar o lado bom das coisas que estão acontecendo. Mas não existe lado bom nisso. Existe sim, existe, pode contar que existe. Não sei o que vai acontecer. Teve muitas partes na minha vida que eu dizia assim, meu Deus, por que isso está acontecendo na minha vida? E parecia que eu estava entrando num poço cada vez pior, mas nunca eu briguei com Deus. Em toda a vida eu agradeci a Deus, não importando as coisas que acontecessem, e foram coisas pesadas. Eu estou lendo um livro chamado Imitação de Cristo, que ele fala bastante sobre buscar consolações humanas e consolações divinas, né? E ele fala que o ideal mesmo seria não conseguir passar por ele chama esses momentos de tentações, né? Ele fala que nenhum santo viveu sem tentações, e que as tentações nunca nos dão trégua por muito tempo. Então sempre a gente vai ter continuamente tentações, e que os momentos de paz nessa vida vão ser muito raros. E ele fala que o ideal era que a gente conseguisse passar por esses momentos sem nenhuma consolação.
mas que se for para buscar alguma consolação, que seja buscar em Deus mesmo, de lembrar, de pedir para Ele a consolação, mas de tentar passar por esses momentos sem nenhuma consolação, só na lembrança de quão poderoso e quão maravilhoso Deus é, e de como Ele foi poderoso para te livrar dessas tentações, das tentações anteriores, e confiar de que Ele vai tirar de novo, sabe? Ele fala que é muito maravilhoso conseguir passar por esses momentos sem nenhuma consolação, mas que se for para buscar consolação, que seja nos colos dele, não em pessoas. Isso, cara, eu vejo o Salmo 34, se você não leu, leia em casa para te ver. Davi na caverna de Adulão. Ele estava enfiado dentro de uma caverna, ele estava sendo perseguido por Saul para ser morto. Ele estava, junto com ele tinha mais 300 pessoas que eram procuradas, ou seja, ele estava no meio de pessoas que eram procuradas para ser mortas pelo rei. E ele estava lá dentro daquela caverna, e sabe o que ele fazia dentro daquela caverna? Louvava a Deus. Ele cantava, ele se maravilhava com a presença de Deus. E foi dentro dessa caverna que saiu, arrepiou aqui. Foi dentro dessa caverna que saiu os 300 valentes de Davi. Então, assim, nos piores momentos da vida da gente, aquilo ali serve para que Deus nos dê livramento e nos dê alguma coisa que vai acontecer lá adiante. Então, confia em Deus, não reclama, agradece que aquilo é o melhor que está acontecendo para ti. No livro, ele menciona o Salmo 29, que na nossa Bíblia é o 30, né? Porque a Bíblia dele é católica. Daí ele comenta, né, alguns versículos, e alguns que ele comenta do Salmo 30 são esses. Eu disse na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto. Fiquei logo com medo. Daí ele fala justamente sobre se sentir pequeno diante de Deus, né? Por ti, Senhor, clamei. Ao Senhor implorei. Que proveito obterás do meu sangue quando baixo a cova? Será que o pó é capaz de te louvar? Poderá ele declarar a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Tornaste meu pranto em dança alegre. Tiraste o meu pano de saco e cingiste de alegria, para que o meu espírito te cantasse louvores e não se calasse. Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. Olha só que maravilha esse salmo. Ele está dizendo que, cara, ele estava enfiado num problema, e a alegria dele está em Cristo, está em Deus. A alegria está em Deus. O problema é que nós vivemos esse versículo que ele está falando, que nós não devemos nos preocupar com o dia de amanhã. Ele não está falando de nada espiritual, ele está falando de coisa carnal, ele está falando simplesmente de coisas físicas, e nós não vivemos uma vida física. Eu costumo dizer e digo sempre, nós somos seres eternos que estamos vivendo um breve período de tempo temporal. Então, o problema é que nós vivemos numa época temporal e nós estamos preocupados com essa época temporal. Nós não estamos preocupados com o porvir, nós não estamos preocupados com o que vai ser depois disso aqui. Eu brinco às vezes dizer para a pessoa que isso que nós estamos vivendo é um cursinho ao qual nós vamos fazer o vestibular da morte, e aí nós vamos passar ou rodar. Mas nós estamos tão preocupados com o cursinho que nós esquecemos da faculdade, nós esquecemos do que vai acontecer depois. Cara, nós temos que viver essa vida aqui e viver pensando. Começou a chover forte. Nós vivemos essa vida aqui pensando nas coisas daqui. Nós vivemos a vida toda preocupado com as coisas daqui, e não é isso que ele está dizendo. Deus está dizendo nessa passagem que nós não devemos nos preocupar, ou melhor, nós não devemos perder tempo com as coisas desse mundo. Nós não devemos perder tempo com as ansiedades. Desde o versículo 25 até o versículo 34, ele está falando que Deus cuida de todas as nossas necessidades. Não é isso que nós confiamos? Se não é isso que nós confiamos, nós estamos servindo a um Deus errado. Ou seja, se eu estou servindo a Deus que diz para mim que vai cuidar de todas as minhas necessidades, eu tenho que entregar tudo na mão dele. É isso, cara. Senhor, eu não vivo mais, mas tu vive em mim. Meus problemas não são mais meus, são teus problemas. Mas o meu dinheiro não é mais meu, é o teu dinheiro. Os meus bens não são mais meus, mas são teus bens. O problema é que nós queremos passar para Deus só os problemas. Nós não queremos passar para Deus toda a nossa vida. Nós não queremos
que Deus decida o que nós devemos fazer, mas nós queremos decidir as coisas que nós queremos, nós usufruir dos nossos bens, mas os problemas que Deus resolva. Esse é o problema. No momento que nós entregamos tudo, todas as coisas a Deus, nós não nos preocupamos com mais nada. Então o dia de amanhã pertence a Deus. Eu vou ter o que comer amanhã? A Deus pertence o dia de amanhã. Então eu vou sair e vou gastar tudo que eu tenho. Não é isso que eu estou dizendo. Nós temos que ser prudentes. Nós temos que ter inteligência para viver de acordo com a palavra de Deus. Então assim, como eu falei, nós estamos vivendo, esse versículo 33 é uma conclusão desde o início. Então quando ele diz para nós não nos inquietar com o dia de amanhã, o que ele está falando é a respeito lá do versículo 30, de comer, de beber. Isso Deus vai dar um jeito, Deus vai fazer. E ele está falando isso para os discípulos dele. Ele está dizendo para Pedro, para Tiago, para João. Ele está falando lá para eles assim: não se preocupa. Sabe, eu acho muito interessante a história de Pedro, né? Pedro era pescador. E o primeiro encontro que ele teve com Jesus foi na pesca maravilhosa, aonde Pedro, se vocês viram, como é que é o nome da série, Leonel? Qual série? A série aquela que The Chosen. The Chosen lá, ali no dia The Chosen mostra para nós que Pedro estava endividado. Pedro estava endividado com uma dívida muito grande. E cara, eu acho que a possibilidade daquilo ser real é bastante grande, tá? Pedro estava endividado e ele precisava pagar uma conta para o Estado, né? Ele devia para o Estado, o imposto para o Estado. E lá o Estado assim, se tu não pagasse a dívida, tu era tomado e virava escravo do Estado. Então Pedro seria tomado e viraria escravo do Estado. Então ele era obrigado a fazer uma pesca muito grande para conseguir dinheiro, para conseguir pagar o débito dele. E ele sai para pescar e passa a noite inteira pescando. E isso num dia de sábado, que não podia pescar. Então ele saiu para pescar, sem poder pescar, porque ele precisava pescar, porque senão ele ia virar escravo. Aí o que acontece? Ele pesca a noite inteira. Pesca não, ele dá banho em rede a noite inteira, não pega nada. E aí no outro dia, quando ele chega de manhã, na beira do mar, na beira da praia, ele encontra com Jesus. E Jesus diz para ele assim: Pedro, lança a tua rede mais uma vez. E aí ele diz assim: cara, só um pouquinho, passei a noite inteira jogando rede e não consegui nada. Eu acho que agora eu vou sair durante o dia, que não tem peixe, que não vai dar nada certo, eu vou lá. Mas ele diz assim: cara, mas em cima da tua palavra eu vou lançar essa rede. Vai lá, vai ao mar, lança a rede, pega tanto peixe que não cabe no barco dele. A palavra de Deus diz para nós que vem vindo um outro barco e ele pede ajuda do outro barco, enche os dois barcos a ponto de ir quase a pique. Os dois barcos estão quase virando, né? Naufragando de tanto peixe que tinha dentro do barco. Isso que a palavra de Deus diz. Aí Pedro vem para a beira do mar, e aí, cara, tudo que ele queria era ter dinheiro para pagar a conta dele. E ele chega na beira do mar, e aí quando ele chega lá na beira do mar, o que ele diz? Ele abandona tudo aquilo, ele larga tudo aquilo. Ou seja, ele passou a vida inteira correndo atrás de dinheiro, e quando ele encontra com Cristo, e Cristo dá o que ele queria, que era dinheiro, ele olha e diz assim: cara, dinheiro não vale nada, vale muito mais tudo. E ele abandona tudo que ele tinha e segue a Cristo. E é isso que, quando ele fala aqui, não andeis ansiosos com o dia de amanhã. Cara, não, deixa as coisas do mundo para o mundo. Quando Cristo fala, quando Deus fala lá pro jovem rico, que ele diz assim: vai, vende tudo que tu tem, dá para os pobres e vem atrás de mim. Ele quer dizer, abandona tudo que existe nesse mundo e vive uma vida cristã de verdade. E aí ele diz: o problema é que os mortos não querem deixar os mortos. Que aí quando ele fala lá, né, assim: eu preciso enterrar os meus mortos. É exatamente isso. Quando nós não estamos em Cristo, nós estamos mortos, e nós estamos preocupados com mortos. Quando nós estamos em Cristo, os mortos deixam de importar para nós. Ou seja, as coisas do mundo não nos importam mais, a nossa visão é outra. Nós começamos a enxergar uma coisa mais maravilhosa, uma coisa muito maior, uma coisa muito mais
grande, entende? É isso que ele fala quando ele diz assim: não andeis ansiosos, ou seja, eu não preciso mais de comer, eu não preciso mais beber, eu não preciso mais vestir, o que eu preciso é Deus. Por isso que no Salmo 23 eu acho maravilhoso quando ele diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ou seja, eu tenho Deus, eu não preciso de mais nada. A única falta que me faz falta é Deus, e é isso que ele quer falar no Senhor é meu pastor e nada me faltará. Entende qual é a profundidade desse versículo? Que quando diz para nós: não andeis ansiosos por coisa alguma, ou seja, cara, não tem coisa, não tem nada que me possa tirar a paz. A única coisa, como eu já falei a semana passada e a semana retrasada, foi quando Cristo morreu na cruz do Calvário. E ele diz assim, ó: Senhor meu, por que me abandonaste? Isso foi a parte, eu acho que a parte da vida de Cristo, de toda a sua existência, mais difícil para ele, porque ele nunca tinha se afastado de Deus. E naquele momento, Deus virou as costas para ele. E sabe o que nós vivemos? Nós vivemos uma vida inteira nós dando as costas para Deus. E infelizmente isso e nós não conseguimos sentir. E aí sabe o que a gente faz? Condena Pedro, quando diz assim, ó: Pedro negou Cristo. Olha só, que barbaridade. Vivia do lado de Cristo e negou a Cristo. E nós não temos negado a Cristo todos os dias? Quando a gente se entristece por não ter, eu estou com muita vontade de comer um cachorro quente, mas não tenho dinheiro. Nós entristecemos. Não é que aquilo vai entristecer a Deus, mas quando a gente dá um valor maior para as coisas do mundo do que para Deus, sabe? Nós temos que agradecer a Deus por todas as coisas. Nós temos que agradecer a Deus até por falta de não ter o que comer. Nós temos que agradecer a Deus por não ter aonde morar, mas ser agradecido a Deus por todas as coisas. E às vezes as pessoas dizem assim: mas é fácil tu falar isso, tu está estabilizado, tu tem um trabalho, tu tem o que comer, tu tem onde morar, tu tem isso, tu tem aquilo, é fácil. Bem, hoje graças a Deus eu estou estabilizado, mas eu já tive problema e dificuldade na minha vida. Eu já tive momentos de não ter muitas vezes o que comprar para comer. Eu tive muitas vezes situação que não sabia o que fazer, de tanto problema e dificuldade que tinha na minha vida no momento. Mas nunca, jamais eu abandonei a fé. Eu sempre acreditei em Deus e sabia que Ele era maior que o problema e a dificuldade que eu estava passando. E todas as coisas passam. Está feliz hoje na tua vida? Está dando tudo certo na tua vida? Eu tenho uma notícia para te dar: isso vai passar. Está dando tudo errado na tua vida? Está com problema na tua vida? Isso vai passar. Todas as coisas são passageiras. A única coisa que não é passageira é Cristo Jesus. Por isso que nós temos que não andar ansiosos pelo dia de amanhã. E o mal, quando ele está falando aqui, ele está falando das dificuldades, dos problemas que nós passamos na vida, sim. Mas em outras palavras, o que ele está dizendo para nós é que nós não devemos sofrer por essas coisas. Cara, eu não tenho alimento. Essa semana teve uma irmã que ela não tinha gás dentro de casa. Ela não tinha gás para fazer comida para o filho dela. Aí ela mandou uma mensagem ali perguntando para mim se nós tínhamos como resolver a situação dela. Eu coloquei no grupo de pronto, teve um irmão que doou. Então assim, cara, se nós estamos passando por problemas, se nós estamos passando por dificuldade, nós temos que entregar nas mãos de Deus esses problemas e dificuldades. Se nós congregamos em alguma igreja, se nós congregamos em algum lugar, nós temos que nos abrir para os nossos líderes. E eu te garanto que nada vai faltar. Os teus líderes estão dispostos a te ajudar. Se tu está num lugar onde os teus líderes não te ajudam, meu querido, tu está no lugar errado. Se tu está no lugar onde os teus líderes estão mais preocupados com o bem-estar deles do que com as pessoas da igreja, tu está no lugar errado. A palavra de Deus diz para nós que nós somos irmãos, e nenhum de nós pode passar por problema ou dificuldade, porque se um de nós estiver passando por dificuldade, nós estamos pecando. Tiago diz isso para nós: aquele que sabe fazer o bem e não faz, esse peca. Então assim, nós temos que colocar tudo nas mãos de Deus, nós temos que esperar em Deus que Ele vai fazer todas as coisas. Amém? Tem nada mais aí que...
Então assim, nós temos que ter conhecimento, nós temos que saber que nós somos incapazes de viver o amanhã. Eu não tenho como viver o amanhã. Hoje em dia nós vemos as pessoas vivendo, sonhando com o passado, com as coisas que aconteceram, imaginando um futuro que talvez nem chegue, e esquece completamente de viver o presente ao qual Deus deu. Estragamos o presente da gente. Nós estragamos muitas vezes a fé que nós temos, nós nos afastamos dela, porque nós não cremos que nosso Deus é poderoso para fazer o que Ele disse, o que Ele prometeu de fazer. Isso é a realidade. Se nós vivemos ansiosos, nós estamos dizendo que o nosso Deus não é suficiente. Sabe, olha, isso é triste de um cristão pensar. Meu Deus é insuficiente. Sabe, é triste quando a gente começa a pensar dessa forma. Ou seja, está faltando comida na minha casa e Deus não vai prover. Que Deus a gente está servindo? A ansiedade não pode tomar conta da nossa vida. Nós temos que começar a viver o hoje, esquecer o amanhã, deixar o futuro nas mãos de Deus e deixar que Deus faça o melhor para nós. Ou seja, eu quero entregar a minha vida a Deus e amanhã a Ele pertence, e Ele sabe o que vai fazer. É dessa forma que nós temos que fazer. Nós temos que tomar uma atitude, nós temos que colocar Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Basta é o que a palavra diz para nós: basta o mal de cada dia. Ou seja, cara, vive hoje. Cara, hoje está dando coisa errada, tá dando coisa errada, mas eu vou relaxar em Deus e Deus vai fazer o melhor para mim. Amanhã vai ser diferente. A palavra de Deus diz para nós assim: o choro pode durar uma noite, mas amanhã vem e o sol levanta. Isso é maravilhoso. Tá, e aí às vezes dizem assim: mas isso já estou passando por um período grande de tempo, essas tribulações da minha vida. Querido, não te preocupa, ela vai passar. Por pior que seja, por mais longínqua que seja, ela vai passar. Estamos passando por um mal, já falei no início, que é a pandemia. Nós estamos há 8 meses na pandemia e é sempre incerto. Eu não sei o que vai acontecer no dia de amanhã. Eu não sei se eu posso pegar esse vírus e pode acontecer alguma coisa. O que eu não posso fazer é viver ansioso por isso, mas também eu não posso relaxar. Eu quero que vocês entendam que essa pandemia é real. A semana passada eu perdi um amigo meu mesmo, que nós fazíamos evangelismo junto lá no Rio Grande do Sul, onde nós entregávamos Bíblias lá nos Gideões Internacionais. Nós entregávamos a Bíblia para todas as pessoas. Ele faleceu de Covid a semana passada. Ontem morreu um irmão nosso da igreja Batista Esperança aqui do lado. Ele morreu de Covid também. Então assim, a doença é real. Nós devemos nos cuidar com todas as nossas forças. Andar sempre de máscara, lavar as nossas mãos em todos os momentos, passar álcool gel, estar sempre cuidando de tudo. Sim, nós temos que ter todo o cuidado, mas nós não podemos deixar de viver. Nós temos que levar o Cristo a toda a criatura. Nós temos que desfrutar o dia de hoje. Nós temos que desfrutar o presente que Deus nos deu, confiando nele. Eu acho maravilhoso essa palavra, presente. Já pensou? Isso é um presente que Deus nos deu. Comece a olhar assim, viva, sabe, o hoje, a maravilha que Deus nos deu. Eu tenho hoje um dia de vida. Há 30 anos atrás, quando eu me converti, e sempre eu tive isso para mim. Eu tinha um amigo meu que ele dizia que ele achava muito legal o jeito que as pessoas me cumprimentam. E quando a pessoa me cumprimenta, ela diz assim: e aí, como é que está? Tudo bem? Eu digo assim: se eu disser que eu estou bem, eu estou mentindo, porque eu estou maravilhosamente bem, eu estou vivo. Eu acho que o melhor dom que Deus me deu foi o dom da vida. Lógico, a salvação, né? Ele me deu a salvação, mas hoje eu tenho vida. E eu sou uma pessoa que estou sempre dizendo assim: ó, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Eu sou apaixonado por isso. Eu quero muito estar nos braços de Cristo. Eu quero muito viver essa vida do futuro. Eu quero muito presenciar, viver no céu. Eu acho isso maravilhoso, de chegar lá e encontrar com Abraão, com Paulo, com Pedro,
com Silas, com todos eles, abraçar todos eles. Já pensou que maravilha a gente se encontrar com Moisés, a gente se encontrar com todo esse pessoal, vai ser maravilhoso. Mas eu quero demais viver quanto mais anos eu puder aqui nessa terra. Mas continuando assim, no momento que Cristo me chamar para a presença dele, seja hoje, seja amanhã, seja daqui 100 anos, eu vou alegre, muito alegre, porque eu vou estar do lado do meu Salvador. Mas enquanto eu viver aqui, eu vou viver o presente apaixonadamente, eu vou viver o presente da melhor forma possível, aproveitar a vida que Deus me deu para levar o Evangelho para todas as pessoas. Faça isso, deixe de viver o dia de amanhã, pare de pensar nos problemas de amanhã e viva intensamente o hoje, o presente que Deus te deu. Seja maravilhado pelas novidades de vida que Deus tem nos dado todos os dias. Eu sou maravilhado por isso, desde o dia que eu me converti a Cristo, que Ele colocou em mim essa percepção que é maravilhoso viver na presença dEle, confiando nele em todos os momentos. Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Espero que tenha explicado para vocês o que é esse não andeis ansioso com nada, ou seja, não ande ansioso com as coisas do mundo, viva uma coisa maior, viva o reino de Deus, que é no versículo 33. Aquele que busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, a esse sim, todas as coisas serão acrescentadas, ou seja, nós vamos ter paz, nós vamos ter alegria, nós vamos viver o dia maravilhosamente, nós vamos ser alegres do lado das pessoas que nós amamos, nós vamos abraçar mais, nós vamos amar mais, nós vamos viver mais a vida de verdade e parar de sofrer. Que Deus abençoe a vida de vocês. Agora os cultos de terça-feira, esse foi o último, vamos voltar só em janeiro. Amanhã às 20 horas nós vamos ter Salmo 119, versículo 33. Salmo 119, versículo 33, às 20 horas. Esteja conosco de novo. Quinta-feira às 20 horas nós temos live aqui do culto, do encontro de fé. E no domingo às 19 horas nós vamos ter de novo o nosso culto da família. Amanhã às 13 horas nós temos aqui a quarta solidária. E não esqueça, dia 23 nós vamos ter, na quarta-feira, dia 23, um Natal solidário aqui na igreja. Contamos com a presença de todos vocês. Nós vamos fazer uma festa aqui, o pessoal está nos ajudando. A nossa ideia é para toda a comunidade, são 300 crianças aqui. Vai ser uma festa maravilhosa. Que Deus abençoe a vida dessas pessoas todas. Ok? Fiquem na paz, vamos fazer uma oração e assim nós encerramos essa live. Ora para nós, Daniel, que acabou essa live. Pai, eu quero te agradecer pela oportunidade de aprendermos mais da Tua Palavra. Que nós possamos nos apaixonar por ela e realmente colocar nossas vidas nos caminhos que ela nos aponta. Que nós possamos te servir e te seguir com confiança e fé acima de tudo. Que nós possamos depositar, Pai, as nossas esperanças e tudo aquilo que nós trabalhamos e conquistamos em Ti. Que nós possamos confiar a Ti os nossos sentimentos, as nossas motivações e tudo aquilo que nós consideramos nossas forças e nossos pilares nessa vida. Que nós possamos parar de criar e depositar nossa fé em coisas humanas ou temporárias, porque assim entendemos que tudo que não é eterno é eternamente inútil, e que nós possamos desprezar essas coisas inúteis e momentâneas, para que nós possamos louvar a Ti e engrandecer a Ti, lutando e buscando pelo porvir ao Teu lado. Que nós possamos viver nossas vidas entregando elas ao Rei Eterno, para poder um dia receber de Ti a vida de volta, a verdadeira vida, a vida que há somente em Cristo e que nós não teremos aqui, mas que nós cremos que teremos assim que Tu vier em glória na Tua volta. Nós clamamos por isso, clamamos pela Tua volta, clamamos por essa vida que nós nunca poderemos experimentar aqui, mas que nós vivemos na esperança de receber das Tuas mãos. Glórias sejam dadas ao Teu nome, que nós possamos viver as nossas vidas para Ti, confiando em Ti sempre. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Fique na paz e que Deus abençoe.